Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 39 até o versículo 46. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz: E saindo dali foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E lhes disse: Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua palavra, que é rica, que é alimento para a nossa vida, para o nosso espírito, ela que nos sustenta, Pai, e é dela que nós mais precisamos nesse momento, para o sustento espiritual, para permanecer de pé, que ela gere fé no nosso coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir da Tua palavra. Que tudo isso aconteça essa manhã para nosso proveito, Pai, e para o cumprimento dos Teus propósitos na vida de cada um de nós. Para isso, queremos ouvir Tua voz. Não estamos aqui interessados na opinião dos homens, nas doutrinas do mundo e nas filosofias, mas na Tua palavra. Por isso pedimos, fala conosco. E eu, Pai, te peço, usa a minha vida, tem misericórdia, dá-me Tua graça e enche-me da unção do Teu Espírito para que eu possa ministrar a palavra no poder do Espírito Santo, para que ela quebre as barreiras e chegue a nós realizando a Tua vontade. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, há um versículo bíblico lá no Antigo Testamento que é muito importante, você já conhece, eu vou dar uma lembrada só rapidamente. Lá no livro de Eclesiastes, encontra aí na Bíblia, e abra comigo aqui Eclesiastes, capítulo número 3. É bem conhecido todo o capítulo 3, do livro de Eclesiastes, e a lição aqui é muito importante, mas no versículo 1 está escrito assim: Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. E a partir dali Salomão vai enumerando várias coisas que se revezam no nosso tempo. Você conhece o texto: tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de abraçar, tempo de se afastar. Tantos exemplos ele vai trazendo aqui, mas o conceito principal é que há tempo para tudo. Tudo tem um tempo determinado. Às vezes esse tempo é oposto, o que fazemos no momento não é o que fazemos depois, mas o conceito que o Senhor quer nos ensinar é que a gente precisa saber as diferenças do tempo e principalmente saber usar bem o nosso tempo. O tempo é um dom precioso que Deus nos dá, não é? Estar vivo é bom, irmãos, é precioso. Então a gente tem um tempo para viver. Você sabe quanto tempo você tem? Muito menos eu. Não sei nem o meu, que dirá o seu, irmãos? Nós não sabemos, mas sabemos que estamos agora vivos e que a gente pode, na melhor maneira possível, tentar aproveitar o tempo. A Bíblia chega a falar de remir o tempo, porque os dias são maus, diz a palavra de Deus. Então, eu preciso saber ajustar o meu tempo ao tempo de Deus. Eu preciso viver de acordo com os projetos e planos de Deus, acertar o meu relógio com o relógio de Deus. Isso é muito importante para nós que cremos no Senhor. E muitas vezes a gente tem falhas nesse processo e muitos problemas que a gente passa vêm exatamente dessa falta de habilidade de gerenciar o tempo da gente, e de colocar as coisas em ordem. Às vezes há coisas que a gente deixa de fazer,
na hora certa, e às vezes há outras coisas que a gente faz na hora errada, né? Então, por omissão, muitas vezes não fazemos o que tínhamos que fazer, e deixamos passar a hora, e às vezes vamos fazer depois que a hora passou, e aí já não adianta mais, né? Você já viveu situações assim na vida? Quem de nós, né? Nunca errou nessa área. Acabei fazendo o que não devia fazer, quando fiz era a hora errada, e a hora passou e eu não fiz o que deveria ter feito. Muitas vezes esse é o nosso problema. E às vezes há coisas urgentes também que a gente acaba deixando para depois. E coisas que não têm a menor importância e a gente acaba fazendo agora. E a gente inverte, então, a prioridade das coisas. Não é que a gente não deva fazer, mas a primeira coisa básica a aprender é colocar em ordem as prioridades. Porque aí eu faço o que é mais importante primeiro, e o menos importante eu deixo para depois. Não deixo de fazer, não deveria deixar de fazer nada, mas preciso também aprender a fazer na hora certa. Porque quando eu faço as coisas sem uma ordem de prioridade, muitas vezes acaba que a gente acaba cometendo esse erro. Faço o que não é importante antes daquilo que é urgente, né? E a gente então vai ter problemas com isso. E o grande problema, de uma maneira geral, é que a gente não sabe quanto tempo tem. Então, quanto tempo eu tenho para consertar os erros que eu cometi? Quanto tempo eu tenho para corrigir essas falhas de prioridade? Eu não sei. Então, quanto mais o tempo passa, mais a sensação de urgência deve estar presente na nossa vida. Porque eu não sei se dá para consertar os erros que cometi, não é? E eu não tenho mais tempo para errar. Já passou da hora, não é? Mas muitos de nós vivem constantemente errando e não consertam, não é? E eu digo, a gente não tem tempo para isso. Um texto que eu deixo aqui como exemplo está em Romanos 13. Romanos 13, no verso 12 e 13, o apóstolo Paulo fala um pouquinho disso. Ele diz, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Então veja, olha, ele diz mais ou menos isso, olha, não tem mais tempo para essa bobagem. Resumido, se eu fosse fazer uma Bíblia versão Maurício Fortunato, né? Eu resumiria assim, gente, não tem mais tempo para essa palhaçada. Não tem mais tempo para a gente ficar de picuinha. Não tem mais tempo para perder tempo com coisas que não importam. Com essas coisas todas que ele cita aqui. Então, a gente precisa cuidar do nosso tempo, fazer o que é importante, né? Fazer na ordem certa e deixar de bobagem, deixar de perder tempo com aquilo que não vale simplesmente a pena. E aí a gente chega ao texto que eu li com você, que talvez você se pergunte o que isso tem a ver, né, com o texto que a gente leu aqui no início dessa mensagem. Mas eu acredito que esse texto nos ensina como não desperdiçar o tempo. Porque foi essa experiência que Jesus viveu ali com os seus discípulos, que não priorizaram aquilo que era mais importante, cometeram o erro que nós muitas vezes também cometemos. E aí, voltando ao texto, a gente vê Jesus no Getsêmani, num dos momentos mais cruciais da sua passagem, não é, aqui na terra, da sua existência. Ele está num momento de aflição, num momento de agonia, momento mais difícil da sua vida, porque ele sabe tudo que está para acontecer, sabe tudo que está para enfrentar, sabe a dor que vai sofrer, não é? E ele está ali sentindo tudo isso. Está chegando o momento, que foi exatamente para isso que ele veio, como ele mesmo falou, mas está chegando agora, vai virar realidade aquilo que ele já sabia, mas que agora seria vivido por ele, não é? Então ele está ali já sentindo as dores que viriam pela frente. E aí, diante desse seu sofrimento, dessa sua agonia de alma, o verso 40 diz assim, chegando ao lugar escolhido, Jesus disse, orai para que não entreis em tentação. Ele vai, como diz o verso 39, como de costume,
para o Monte das Oliveiras. Então não é um lugar que ele chegou naquele dia. É um lugar que ele costumava frequentar com os seus discípulos, com o mesmo propósito. Iam ali fazer o quê? Colher olivas? Não. Eles iam ali orar, iam ali ouvir a palavra. Então é um lugar costumeiro de reunião. Ele vai para ali, e aí quando chega naquele lugar, ele diz para os discípulos: orai, para que não entreis em tentação. Então, diante do sofrimento que ele estava para viver, ele recomendou aos seus discípulos: orem. E veja, pelo que ele diz aqui, o que me ocorre? Não era nem tanto orar por ele, Jesus. Jesus não precisa da minha oração, entende? Sou eu que preciso dele. Jesus não precisa da minha intercessão. Sou eu que preciso da intercessão dele. Por isso ele diz: orem para que vocês não entrem em tentação. Era mais ou menos como dizer: orem por vocês, porque vocês vão enfrentar um momento difícil. O pastor será tirado, o líder de vocês será retirado. E quando o líder vai, as ovelhas se dispersam. Ele mesmo já tinha ensinado sobre isso. Então ele estava prevendo momentos difíceis para a fé daqueles homens, de como eles enfrentariam a ausência de Jesus, de como eles prosseguiriam na missão que receberam. Então ele diz: orem para que vocês não entrem em tentação. Então ele vai passar por um sofrimento, os discípulos seriam envolvidos nesse sofrimento, e ele então diz: qual é a resposta? Orem. Entretanto, a ordem que ele deu não é um pedido, veja, é uma ordem, é imperativo: orai. É imperativo, não é uma sugestão, não é? Essa ordem não foi obedecida. Você chega no versículo 45, e aí vê: levantando-se da oração, foi ter com os discípulos. E como é que ele achou? Os discípulos dormindo. A coisa mais engraçada desse versículo é que diz que eles estavam dormindo de tristeza. Você já dormiu de tristeza? É estranho, né, esse termo, né? Dormindo de tristeza. Parece que você sentiu uma tristeza profunda e aquilo te levou a uma sonolência, né? Aquilo te levou a um desespero, uma falta do que fazer, uma falta de solução, e aí você, de uma forma meio conformada, acaba pegando no sono. Mas uma coisa é certa: eles não obedeceram ao que Jesus disse que eles deveriam fazer, que era orar. A ordem não foi obedecida. E aí, o que acontece quando a ordem não é obedecida? Desobediência te lembra o quê, irmão? Pecado. Desobediência é pecado, né? E o que decorre do pecado? A consequência final é a morte, né? O salário do pecado. Mas pecado sempre traz prejuízo. Pecado sempre traz perda. Pecado traz dor. Pecado traz choro, né? Pecado traz problema para a vida. Então, quando eu não obedeço, de alguma forma eu vou enfrentar um problema. E aí os discípulos não souberam enfrentar esse momento de crise. E Jesus disse: olhem, porque vocês vão passar por isso, vocês vão cair em tentação. Orem para que vocês não caiam nisso. E eles não fizeram o que deveriam fazer. Em outras palavras, eles não souberam enfrentar aquele momento de crise que eles iriam passar. Jesus já estava prevendo que eles iriam enfrentar esse momento de crise. Então, eles não souberam receber a lição que Jesus estava dando. Veja, Jesus os deixa aqui e vai ali, um tiro de pedra. Pá, adiante. O que Jesus vai fazer? Orar. Ali ele está orando. Está orando, e a Bíblia diz o que ele está orando. Está orando por ele. Diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É a oração dele e Deus. Mas diz aos discípulos: orem para vocês não entrarem em tentação. Então ele vai orar por ele e os discípulos têm que orar por eles também. E aí eles não fazem isso. Eles não oram. Então Jesus sabe que vai enfrentar um problema. E o que ele faz como recurso maior? Ora. Tem um problema para enfrentar. Qual é a lição que ele está me dando? Ore. Você tem um desafio pela frente. Qual é a lição que ele está ensinando? Ore. Há uma possibilidade de que algo ruim aconteça. O que você tem que fazer? Ore. E os discípulos fizeram? Não fizeram. Então eles não aprenderam com a lição que Jesus estava dando.
Irmão, isso me consola. Se eles não aprendem com Jesus, vocês não vão aprender comigo nada. Porque se Jesus não conseguiu botar na cabeça deles, dando um exemplo, olha, eu estou aqui orando, faça igual a mim aqui. Como é que eu vou ensinar alguma coisa? Eu me sinto mais tranquilo. Por quê? Porque não viram o exemplo que Jesus estava dando, não fizeram o que ele estava fazendo, simplesmente dormiram. Então eles não souberam enfrentar um momento de crise. E a poucos metros está Jesus ensinando como eles deveriam fazer. E a oração de Jesus é tão intensa, veja o que diz o verso 44, muito conhecido, né? Estando em agonia. Quanto mais agonia, mais oração. Orava como? Intensamente. A intensidade da oração aumentava na mesma proporção da agonia. Quanto mais agonia, mais intensa era a oração. A gente às vezes faz ao contrário. Quanto mais agonia, mais a gente joga tudo pro alto. Mais a gente desiste de tudo. Mais a gente xinga. Parece que é o contrário. É o contrário do que Jesus faz. Quanto mais agoniado está, mais intensa era a oração. A intensidade foi a tal ponto que acontece aqui um fenômeno. O suor se torna como gotas de sangue caindo sobre a terra. Tamanha intensidade do que ele estava vivendo naquele momento, nas emoções e na sua oração, que se tornava cada vez mais intensa à medida que também aumentava o seu sofrimento. Enquanto ele está ali, suando sangue, os discípulos estão a poucos metros, dormindo. Parece a gente? Muitas vezes parece a gente, né, irmãos? Não digo sempre, mas muitas vezes nós estamos dormindo esse sono inoperante, né? Esse sono que prefere dormir a fazer alguma coisa. Muitas vezes a gente assume posturas semelhantes, por isso a Bíblia não esconde nada, né? Mostra como eram os discípulos, como eram falhos, como nós somos falhos e temos muito para aprender com estas circunstâncias. E assim, como Jesus passou por essa angústia, a Bíblia mostra para a gente que ninguém está livre de enfrentar momentos assim. O próprio Senhor disse, você sabe o que eu repito sempre, no mundo tereis aflições. Então vai ter talvez um Getsêmane para a gente enfrentar. Talvez você esteja hoje enfrentando o seu Getsêmane, que eu não sei qual é. Mas há possibilidade de que isso aconteça mais de uma vez na nossa vida. Há possibilidade de que a gente enfrente aflições, situações que nos deixem aflitos realmente. E o que Jesus ensina aqui, como é que ele passa pela angústia? Orando, até suar sangue, mas ora. E como é que a gente passa por momentos assim? Dormindo de tristeza? Qual é a posição que eu quero? O que eu quero aprender? A quem eu quero imitar? Eu quero imitar Jesus, eu quero imitar os seus discípulos. Então, Jesus queria que naquele momento da sua dor, isso servisse como uma escola para os discípulos. Discípulos são aqueles que aprendem. E Jesus é o discipulador, é aquele que ensina. E ele está o tempo todo ensinando. Você percebe isso, irmão? O tempo todo. Está na última ceia com os discípulos. Ele pega a toalha, pega o balde e vai lavar o pé de todos eles. Lição prática. Está o tempo todo ensinando. Sabe que vai acontecer aquilo, mas está dizendo, orem para que vocês não entrem em tentação. Olhem para o meu exemplo e orem e busquem a vontade de Deus. É isso que ele está ensinando o tempo todo. E aí, por isso, ele pede para eles orarem. Mas o que eles fazem? Dormem. Ao invés de orar, eu durmo de tristeza. Ao invés de fazer o que ele está mandando, eu faço o que manda o meu corpo, o que me dá na telha, não é? Dormir em vez de orar. Tem muita gente, queridos, dentro da igreja, discípulos como nós somos, cometendo o mesmo erro. Dormindo de tristeza, fracassando na vida, não é? E nenhum fracasso é sem motivo, irmãos. Às vezes esses fracassos são pelo mesmo motivo. A gente inverte a ordem de prioridade. A gente dorme quando deveria orar.
A gente relaxa quando deveria estar atento. A gente se entrega quando deveria lutar. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de lutar e há tempo de não lutar. A Bíblia ensina isso. Veja, Deus fala assim até com seu povo fugindo do Egito. Há um momento que Deus manda eles recuarem, mas há um momento que Deus manda eles avançarem. Eu tenho que fazer a coisa no momento certo. Se eu avançar quando é para recuar e recuar quando é para avançar, não vai dar certo. Se eu dormir quando é para orar e orar quando é para dormir, não vai dar certo. E aí vem os fracassos da vida, vem as perdas. Porque na verdade eu não obedeço aquilo que Deus manda. Aí eu te pergunto, quem vigia e ora consegue se desvencilhar dessas coisas mais fácil, não? Quem vigia e ora não se desvia com facilidade. Não sai da rota, não sai do prumo. Pega os irmãos da igreja que estão sempre vigiando e orando, eles passam pelos mesmos problemas que nós, mas eles não abrem mão, eles não arredam o pé, eles permanecem firmes. Vem a tempestade, mas eles não são derrubados. Enverga, mas não cai. Porque estão vigiando e estão orando. Quem é que cai normalmente? Os que não vigiam, os que não oram. Quem é que se desespera? Os que não vigiam, os que não oram. Quem é que se entrega aos problemas? Os que não vigiam, os que não oram. É óbvio, é evidente. Resta-lhes o sono da morte. Dormir de tristeza. Aprenda, irmão, que não é hora de dormir. Como diz o verso 45, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E essa atitude é uma atitude que revela muito do coração. Na verdade, as atitudes acabam revelando o coração. A Bíblia diz que as palavras revelam o coração, a boca fala do que o coração está cheio. E juntamente com as palavras, o que fazemos fala mais alto, muitas vezes, do que aquilo que falamos, não é? O que a gente faz é mais importante, às vezes, do que nós falamos. E aqui o que nós estamos vendo nesses homens é um exemplo do que estava acontecendo por dentro. Porque dormir de tristeza é como fugir do problema. É como fugir da luta. Tem uma luta para travar. Jesus vai lá, um tiro de pedra e está lá travando uma batalha, suando sangue. E os outros aqui estão fugindo da luta. Os outros aqui estão dormindo de tristeza, estão querendo alguém que diga, tadinho desses discípulos. Por isso que eu decepciono muita gente na igreja. A pessoa chega para mim e quer que eu diga, tadinho de você. Eu digo, toma vergonha na cara, seu safado. Hã? A pessoa chega para mim e diz, faz um carinho em mim. Eu falei, dou-lhe uma bolacha para você virar homem. Hã? Virar mulher, para não ser misógino. Então, dou-lhe uma bolacha. Mas a pessoa quer carinho. Os discípulos estão dormindo, esperando Jesus. Coitadinho, estão cansados. A luta é tão grande. A batalha é tão desafiadora. Tantos problemas tem um discípulo de Jesus. Dorme, meu filho. Não foi isso que Jesus disse para eles, irmãos. Não foi isso que Jesus disse. Isso é desobediência, isso é pecado. Isso não é para fazer carinho, não é para dar uma surra, irmão. Simplesmente, eu não sei se você vê diferente, mas eu, infelizmente, não consigo enxergar de outra forma. Eu mando você vigiar e tu vai dormir. Irmão, quem já foi do exército? Eu não fui, mas eu posso falar por outros. O que acontece quando o sentinela é pego dormindo? Tem militar aqui? Hoje tem algum militar aqui que já passou por isso, pelo menos? Já foi recruta, né? Você é pego dormindo na guarida lá. O que acontece contigo? O capitão chega, te faz um carinho, diz, vai descansar, meu filho, você está exausto. Acontece isso? Não acontece. Isso é o mundo de Nárnia, é o mundo da fantasia, irmão. Não é possível. Porque no mundo real isso não acontece. Dormir de tristeza é fugir do problema, é fugir da luta, é covardia. É ficar alheio ao que está acontecendo. É como quem diz, isso não é comigo, isso não me afeta, isso não me diz respeito.
E há muita gente que faz a mesma coisa, até na igreja. Estão dormindo de tristeza, ao invés de se colocar na posição de luta. Pessoas que fogem dos desafios. A coisa mais fácil que tem é fugir. Irmão, a coisa mais fácil que tem é fugir. A coisa mais fácil que tem é abandonar. Abandonar é mais fácil do que enfrentar. Eu tenho um problema, é mais fácil eu fugir do que enfrentar o problema. Por que a maioria dos casamentos hoje acaba? Porque é mais fácil separar do que resolver o problema matrimonial. É mais fácil separar do que sentar para conversar. Isso dá aborrecimento, isso tem arranca-rabo, né, como se fala por aí. Isso é complicado. Eu não estou afim. Eu não me aborreço pelo que eu não dou importância. Eu não me aborreço pelo que eu não dou valor. Como as pessoas hoje não dão valor ao casamento, é mais fácil separar do que se aborrecer por ele. Tem uma pessoa chata, é mais fácil largar ela do que eu tentar de alguma forma me acertar com ela. Isso é o que a gente faz. Então a gente está, na verdade, fugindo da luta, fugindo dos desafios. E é por isso que as pessoas ficam cada vez mais fracas. Nós vemos hoje uma geração de gente fraca, gente que qualquer coisinha desmaia. Lembra aquela história que eu já contei aqui do pintinho de granja? Né? A diferença do pintinho de granja para o pintinho de laboratório. O de granja anda para lá e para cá no quintal, vem a cobra, pega ele, vem a galinha mãe, joga ele na parede, né? Vem o dono, pisa por cima, e o outro lá da laboratório fica lá, bota a comidinha na boca dele, para ele virar nugget no McDonald's, né? Botam lá a comidinha na boca dele e tal. Toda luzinha, né? Protegendo, temperatura controlada, pressão. Aí você dá um grito do lado dele, ele desmaia e morre. O de granja vive lá solto, você chuta ele para lá e para cá, ele vai crescer e vai virar gente. Virar gente não, vai virar o quê? Vai virar uma galinha, vai virar um galo. Mas o outro você berra, desmaia. Hoje a gente está cheio de gente assim, você dá um berro com alguém, tem gente que desmaia. Você dá um grito, desmaia. Não pode brigar com a criança, não pode bater, não pode fazer nada, porque desmaia, todo mundo desmaia. A geração de frouxo que nós estamos criando. Geração de gente que dorme de tristeza. E simplesmente se afunda na depressão. Antigamente estava em moda aí os góticos, você lembra dos góticos? Uns jovens adolescentes que não tinham o que fazer, botavam roupa preta, ficavam assim, vendo dorama, né? E chorando pelos cantos, né? Acho que daí nasceu o movimento sertanejo, né? Música de gente traída, né? Que só chora. É isso que a gente está vivendo hoje, irmão, na sociedade. Porque ninguém quer cumprir o seu papel, ninguém quer fazer a sua parte. A gente só quer chorar e chorar de tristeza. E aí cada vez eu fico mais fraco, porque quando eu fujo, eu não enfrento. Quando eu fujo, eu me recuso a guerrear. E o que deixa a gente forte é a guerra. Não é a teoria, é a prática. Você pode aprender tudo sobre a guerra, mas você nunca vai ser forte se você não for na guerra. Se você não botar em prática aquilo que você aprendeu. Mas na hora da prática, a gente foge. E a gente, como cristão, agora dentro da igreja, a gente tem fugido. Está com problema, foge da igreja, foge da reunião de oração, foge do culto, foge da comunhão com os irmãos. Porque alguém pode falar alguma coisa e me chateia. É para ser chateado mesmo, irmão. Não quer ser chateado por ninguém, vai viver lá no Himalaia. No alto da montanha, ninguém vai te chatear. Viver chateia. Em qualquer lugar que você for, vai ter gente chata, vai ter um monte de coisa, vai ter problema. Faz parte. Mas isso é importante. E a gente foge. A gente vai dormir de tristeza, ao invés de enfrentar, ao invés de lidar. Como diz a Bíblia, o ferro com o ferro se afia. Mas a gente não quer ser afiado, porque esse processo de afiar dói, é dolorido, né? Raspar para lá e para cá, isso dói. E a gente não quer mais dor hoje em dia. E aí, como é Jesus que está lá morrendo mesmo, deixa eu dormir aqui de tristeza. É mais ou menos isso que eles fizeram, né? Jesus orava, mas a Bíblia diz no verso 43 algo maravilhoso. Porque ele está lá suando sangue, né? Ele está lá orando com agonia, mas diz o verso 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Não era o pastor Maurício, tá? O anjo do céu não era eu. Não é ninguém,
é um anjo do céu. Se você está esperando conforto de alguém, cai fora. Tira o cavalinho da chuva. É o anjo do céu que vem confortar. Mas o anjo conforta quem ora ou quem dorme? Quem ora. Eu quero conforto, mas eu não quero orar. Eu dormindo, já recebeu a tua recompensa, o sono. Mas Jesus está orando, e o anjo vem e o conforta. Veja a dinâmica como é. A gente precisa de conforto. Eu estou brincando aqui contigo, mas a gente precisa de conforto. Você sabe que a gente precisa de consolo. Há momentos na vida que a gente precisa, sim. Só que a gente quer isso das pessoas. E vive, de repente, numa dependência emocional que só estraga. Mas quando eu tenho um relacionamento com Deus, Ele me conforta. O que me consola é isto, como diz a Bíblia. A tua palavra me vivifica, diz o versículo. Então, o conforto que virá é do Senhor, é do anjo. Se vier de alguém, maravilhoso, é bom também que a gente possa confortar e consolar uns aos outros. Mas que eu não dependa disso. O problema é a dependência, irmãos. Esse é o problema. Mas Jesus, ao orar, o anjo o consolava. Agora, quem dorme ao invés de orar, que conforto vai ter? Conforto da cama? Não, essa cama não dá conforto. Então Jesus está exortando aos seus discípulos. E aí ele chega, e aí a gente vem aqui no verso 46. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo. Aí olha o verso 46. O que ele diz? Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Porque ele sabe que a gente é fraco, ele sabe que a gente está sujeito à tentação todo dia. E quando ele manda orar, é para que eu não caia em tentação. Até na oração que Jesus ensinou, ele se preocupou com a tentação. Até nessa oração ensinada, ele sabe que isso é uma constante na vida da gente o tempo todo. E que ninguém vai vencer tentação fazendo ginástica. Ninguém vai vencer tentação na academia malhando ferro. Nada contra. Pode fortalecer o teu corpo. Mas teu corpo forte só é mais tentado ainda. Você começa a se achar bonito. Teu corpo sarado é só mais um instrumento de tentação. Porque você não tem feito nada para o Espírito. Não tem treinado nada para o Espírito. Não tem fortalecido nada o Espírito. Então ele diz, ore para que você não entre em tentação. E quando Jesus os encontra, a primeira palavra que ele diz é, levantai-vos. Vamos lá, deitadinhos, dormindo, né? Botaram uma pedrinha na cabeça, afofaram lá um matinho, né? Dormindo, Jesus diz, levanta! Irmãos, eu acredito que Jesus está precisando gritar para alguns de nós isso aí hoje. Eu acho que ele já está gritando. Eu acho que Jesus já está gritando para a gente. Levanta, levanta e ore. Levanta e recupere o tempo perdido. Ainda dá tempo de orar. Levante e ore. Veja, ele podia dizer, não oraram? Então não precisa orar mais não. Acabou. Não, levante e ore. Você não fez da primeira vez, faz da segunda agora. Não deu certo da primeira, tenta de novo. Levante e ore. Ainda dá tempo de orar. Recupere o tempo perdido. Mas não durma. Ainda há alguma coisa para conquistar. Ainda há uma possibilidade de vitória. Então, ore. Ele não dá aquelas, não adianta orar, não, acabou, já era. Isso não funciona com Jesus. Quando vieram dizer, olha para a filha de Jairo, já morreu. Ele, não, comigo não. Crê somente. Continua buscando, continua orando. Não escute notícia ruim. Não escute palavras de desânimo. Não escute palavras de derrota. Continue orando. E ele manda os discípulos levantarem. Então, irmãos, agora é contigo que Deus está falando. Quantas oportunidades você já perdeu na vida por ter ficado dormindo ao invés de fazer alguma coisa? Quantas chances já foram perdidas, quantos prejuízos você já teve? Quantas oportunidades Deus já te deu de levantar e fazer alguma coisa e você preferiu dormir?
você escute a palavra do Senhor hoje te dizendo: levante e ore. Levante e sirva a Deus, levante e ajude ao próximo, levante, seja mais amigo, seja mais gentil, seja mais dedicado, seja mais responsável, seja mais operoso, levante e faça alguma coisa, seja mais crente. Não durma. Levante e ore. É o que Deus está dizendo para nós essa manhã. Amém? Vamos orar? Levante e ore. Levante e ore. Levante e fale com Deus. Pai, nós precisamos muito do Senhor, Pai. Nós precisamos muito ouvir a Tua voz, ainda nos dando uma segunda chance. Nos pega dormindo, mas ainda nos coloca de novo no serviço, dizendo: Senhor, eu preciso levantar e orar. Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso ouvir o Teu chamado, eu não posso negligenciar. Fale com Deus. Levante e ore. Faça o que tem que fazer na hora certa, não deixe passar o momento. Não inverta as prioridades. Não faça o que é menos importante antes de terminar o que é mais importante. Levante e ore, nos diz o Senhor. Pai, obrigado por ouvir a Tua voz. Obrigado por receber a Tua direção, Pai. Obrigado porque o Senhor nos desperta desse sono com essa voz forte dizendo: levantem-se, orem por vocês mesmos, porque a possibilidade de vocês caírem em tentação é muito grande. Então vigiem e orem por vocês mesmos, porque há muita chance de vocês serem tentados e cederem. Levantem e orem, diz o Senhor. Pai Santo, que nós possamos ouvir a Tua voz essa manhã, e que a partir de agora a gente desperte desse sono mortal para a oração. Que a partir de agora a gente desperte desse sono mortal para a luta que é diária, não acaba. A luta contra a tentação é diária. Ajuda-nos, Pai, como Teus filhos, a ouvirmos a Tua voz, o Teu chamado, e despertarmos deste sono maligno. É o que te peço, orando por mim e pelos irmãos, em nome de Jesus. Amém.